Silêncio, câmeras desligadas diante de uma voz imponente, única, conhecida por despertar emoções. Tem Neymar, condição legal. Luciano do Vale conhecia o mundo, morou em várias cidades do Brasil, mas era em Campinas que se sentia em casa. Aqui tinha o time do coração. O plenário da Câmara Municipal, onde aconteceu o velório, ficou lotado por quem um dia ouviu uma das maiores vozes do Brasil. A despedida do narrador foi acompanhada por lembranças. Eu sempre tentava ver as narrações dele, era sensacional. Não tinha uma voz do gol igual a dele, não tinha comparação, vai fazer falta nos domingos. Luciano do Vale nasceu em Campinas e foi diante dos microfones desta rádio campineira que ele deu os primeiros passos pelo jornalismo esportivo. Foi aqui também que conquistou, ganhou os primeiros ouvintes e construiu de forma única um jeito próprio de narrar o esporte. Em mais de 50 anos, emocionou todo o Brasil. Era bonito, era interessante. Poi a gente assistiu o jogo, que era interessante. Da rádio, passou por emissoras onde imprimiu sua marca. E na Band fez história. Foram 28 anos e o público não esquece. Ele foi um empreendedor e mostrou para o Brasil que isso daqui tem cura, isso daqui tem saída. Ele mostrou o caminho e esse caminho deve ser seguido. Alguém tem que pegar e continuar, não sei quem, não sei se há alguém hoje no Brasil com a capacidade dele para fazer o que ele fez para todos nós. Onde começou a carreira, Luciano voltaria 50 anos depois como entrevistado. Luciano do Vale, falando conosco aqui também com o ouvinte da Brasil. Tudo bem, boa tarde, pessoal do Dentro da Rodada, um grande abraço. Hoje é dia de derby, né? Hoje é dia que a cidade fica muito feliz. A entrevista foi feita em janeiro do ano passado. E Luciano também. As duas equipes estão se ajustando. A Ponte vem de uma vitória muito boa sobre o Corinthians, no Pacaembu, 1-0. O Guarani com empate em casa. De qualquer forma, quem venceu o derby está reabilitado ou ratificado, né, no caso da Ponte Preta. Luciano deixou fãs e herdeiros. Paulo carrega mais que um sobrenome, segue a mesma trajetória do avô. Começou na mesma rádio, está na mesma emissora e corre nas veias do jovem a mesma paixão pelo esporte. Acabou acontecendo naturalmente. O fato de eu ir para a Rádio Brasil há alguns anos não teve relação. Quando eu estava contratado, que eles descobriram que eu era neto dele e que eu descobri que ele havia começado lá também. E claro que passou, né, no sangue, assim, inconsciente, nunca foi uma coisa forçada de você vai ser jornalista, você vai trabalhar com isso. Quando eu vi, era o que eu gostava, era o que eu sabia fazer. E agora eu tenho essa responsabilidade, né? De vestir a 10, podemos dizer assim. Eu espero ser metade, jogar metade do que ele jogou em favor do esporte. E não há como falar de Luciano sem falar do profissional dedicado, que ia além do jornalismo. O jornalista esportivo Luiz Ceará lembra bem do amigo fiel. Eu me lembro da minha saída da TV Globo, que é uma recordação muito legal que eu tenho. Eu não aguentava mais trabalhar na TV Globo por vários motivos e pedi para sair. Vim para Campinas, cheguei na minha casa 2 horas depois, né? E aí minha avó me falou, tem o senhor quer falar com você, esse número de telefone aí. Aí eu liguei, era ele. Ele falou, e aí, Ceará, verdade que você saiu da Globo? Eu falei, é verdade, Luciano, eu saí agora, faz 2 horas. Ele falou, então você começa a trabalhar comigo amanhã às 8 da manhã. 10 Copas, 10 Olimpíadas, mas os colegas de profissão contam que ele sempre queria mais. Até a sinuca teve espaço, uma grande tacada do visionário do esporte nacional. Fórmula 1, Fórmula Indy, basquete, vôlei, o que ele fez com o vôlei é fantástico, natação, ciclismo. Aí um dia eu vi o Luciano do Vale colocar na televisão, na Band, colocar sinuca. Pô, isso não existe, isso só existiu porque era Luciano do Vale. Porque colocar sinuca, onde que eu ia imaginar que um dia eu fosse assistir no domingo, na hora do almoço, um jogo de sinuca. E ele fez isso. A partir disso, minha filha,
só pode ser Luciano do Vale. A nova geração também se rende ao brilhantismo de Luciano do Vale. João assistiu a um jogo narrado por Luciano e nunca mais esqueceu. Virou até torcedor fiel da Ponte Preta. Eu via bastante jogos da Ponte, ele transmitindo, principalmente um jogo em 97, quando ele transmitiu e a Ponte subiu contra o Náutico. E até por isso também eu falei, nossa, é pra Ponte que eu quero torcer. E ele teve um papel nisso daí também, viu? Luciano do Vale morreu a caminho do que mais gostava de fazer. O jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians seria narrado por ele, mas o coração não aguentou. A voz que embalou milhões de brasileiros ainda ecoa na memória dos amantes do esporte. Vai ser triste. O cara dava vida, você viu futebol, mas o cara é uma coisa mágica. Não tem pra ninguém, foi o melhor do Brasil.